Demanda por crédito cresce no último mês. Bancos são obrigados a trocar notas falsas. Planetário de Santo André oferece minicursos. Eu recebo em nossos estúdios o advogado da empresa Quadros Advogados, o Dr. Marcos Quadros. E ainda hoje vamos falar sobre a expansão do mercado no turismo. Terça-feira, 21 de junho de 2016. Está no ar o J mais ABC. Muito boa noite. O inverno começou bem gelado, marcando temperaturas baixíssimas. Quem traz mais informações é o repórter Guga Mendonça em nosso Link Mais. Boa noite, Guga. Congelando por aí, meu filho? Muito boa noite, Dárcio. Muito boa noite a você ligado no J mais ABC dessa terça-feira. Pois é, São Bernardo, estamos aqui com muito frio, cerca de 10 graus no momento, sensação térmica de 8 graus e começa a chover nesse momento. A estação mais fria do ano, que é o inverno, começou ontem às 7h34 da noite, quando tem início o fenômeno solstício de inverno. Um fenômeno astronômico usado para marcar o início do inverno. De acordo com a previsão da Climatempo, é que a estação apresente poucas chuvas, baixas temperaturas na região do ABC. No entanto, não será tão rigorosa quanto nas últimas semanas, quando até mesmo tivemos geadas na região do ABC. O primeiro dia de inverno já começou com chuva em garoa, mas em geral será uma estação seca e fria. Na semana passada, a cidade de São Paulo bateu recordes de baixa temperatura na segunda-feira, dia 13. Os termômetros registraram 0 graus na estação meteorológica da Capela do Socorro, na Zona Sul. Foi a temperatura mais baixa em 12 anos, medida pelo CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. Para boa parte do inverno está prevista a formação de nevoeiros no início das manhãs. À tarde, a umidade relativa do ar cai e pode atingir índices inferiores a 40%. O ar seco e os ventos fracos favorecem a concentração de poluentes nas camadas mais baixas da atmosfera, que podem causar problemas respiratórios no resto do ano. Então tá aí o alerta para você que tem problema respiratório, tem que tomar todos os cuidados nessa época do ano. Previsão para a madrugada é que esfrie mais um pouco a temperatura na região, pode chegar a 8 graus com sensação térmica de 5 graus, com chuva aqui na região do ABC, principalmente aqui em São Bernardo. Guga Mendonça para o J mais ABC. E é por isso que a região amanheceu novamente gelada. O dia começou nublado e com garoa. Veja como vai ficar o tempo na quarta-feira. Em São Caetano, a mínima prevista é de 11 graus e máxima de 19, com possibilidade de chuvas o dia todo, viu? Na capital de São Paulo, mínima também é de 11 e máxima de 20. O dia começa nublado e pode chover à tarde e à noite. E no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 13 de mínima e 20 graus de máxima. De manhã, o sol aparece entre nuvens e à tarde e à noite chove. Já em São Carlos, a previsão é de 13 graus de mínima e 25 graus de máxima. Sol aparece entre nuvens na parte da manhã e garoa durante a tarde e a noite. São Caetano começou a entregar as roupas da campanha do agasalho aos moradores beneficiados. Ontem, o prefeito Paulo Pinheiro acompanhou o primeiro dia de entrega da segunda etapa da campanha do agasalho 2016, do Fundo Social de Solidariedade da cidade. De acordo com o prefeito, a campanha retrata o respeito e carinho que São Caetano tem com os munícipes. Nas próximas semanas, os moradores vão poder comparecer ao centro de distribuição para selecionarem os itens que vão levar para casa. Quem quiser colaborar com a campanha do Agasalho 2016 pode doar roupas, cobertores e calçados na sede do Fundo Social, que fica na Rua Antônio Bento, número 140, no bairro Santa Paula. Outros detalhes podem ser obtidos no telefone 11 4228 8930.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, abriu consulta pública para falar a respeito da proibição, fabricação, importação e a venda de termômetros e esfigmomanômetros com mercúrio. A coluna transparente do aparelho possui mercúrio em sua parte interna, tendo como objetivo mostrar os valores de temperatura corporal e a pressão arterial. A proposta de proibir o uso desses equipamentos no país faz parte do compromisso do Brasil de banir produtos com mercúrio até 2020, inclusive nos serviços de saúde. Os comentários e sugestões para consulta pública podem ser enviados em até 60 dias pela internet no site www.portal.anvisa.gov.br. Moradores de São Caetano do Sul contam com unidade móvel de oftalmologia. O veículo móvel oferece 7 tipos de exames gratuitos: acuidade visual, biomicroscopia, tonometria de aplanação, fundoscopia, mapeamento de retina, estesiometria e aferição de óculos. Para utilizar os serviços, os munícipes devem apresentar o CID-Card, registro criado exclusivamente aos moradores de São Caetano, que privilegia o acesso ao atendimento público de saúde. O serviço funciona aos domingos, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, na Avenida Presidente Kennedy, número 2100, bairro Olímpico. Para mais informações, é só ligar no 11 4223 5460. Veja a seguir: demanda por crédito aumenta no último mês. Banco Central determina que notas falsas sejam trocadas. E no próximo bloco eu recebo o Dr. Marcos Quadros, da empresa Quadros Advogados. O J mais ABC volta em instantes. Dólar fecha em alta após 2 dias de queda. Vamos aos números do mercado financeiro desta terça-feira. Confirmando, o dólar encerrou em alta de 0,2%, vendido a R$ 3,40. O euro fechou o dia em desvalorização de 0,03%, cotado a R$ 3,84. E a Bovespa terminou em alta de 1,01%. Demanda do consumidor por crédito cresceu no mês de maio. Confira na reportagem. De acordo com o indicador Serasa Experian da demanda do consumidor por crédito, a quantidade de pessoas que buscou crédito em maio de 2016 cresceu 5% em relação ao mês de abril. Já em comparação com o mesmo período do ano passado, a procura por crédito cresceu 2,1%. Ainda segundo o Serasa, este movimento positivo foi estimulado pela ocorrência do Dia das Mães, considerados pelos varejistas como o Natal do primeiro semestre. Já uma análise feita por região, comparando maio com abril deste ano, houve um crescimento na procura por crédito em todas as regiões do país. No Sudeste, o crescimento foi de 5,2%, no Nordeste, de 5%, no Centro-Oeste, 4,3%, já no Sul, 2,8% e no Norte, 2,6%. Agora eu recebo aqui no estúdio do J mais ABC o advogado Marcos Quadros, da empresa Quadros Advogados. Boa noite, doutor. Os planos de saúde vêm mexendo no bolso da população. O aumento por mudança de faixa etária após os 60, ele é um aumento legal? Boa noite, Darcy. Obrigado, primeiramente, a você e todos os telespectadores. Temos que, quando a pessoa chega aí à melhor idade, né, vamos assim dizer, ela é surpreendida por aumentos muitas vezes exorbitantes, que podem chegar aí na ordem de 150%, às vezes até 200%. Tá? Diante disso, o Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que esses aumentos eles são ilegais. Após os 60 anos, eles não podem ocorrer em hipótese alguma. Isso não quer dizer que vai ficar o preço congelado, né? Não, ele vai sofrer aumentos, né, aqueles autorizados pela ANS, que refletem basicamente a inflação. Mas em hipótese alguma, esses saltos aí exorbitantes. Que catapultam a mensalidade. Exatamente. A Via Láctea. A Via Láctea. Notadamente nos contratos antigos, celebrados geralmente aí, antes de 1º de janeiro de 1999.
E se o seguro-saúde dolosamente aumentar aos 59 anos? Veja, o aumento aos 59 anos, eles são legais. Entretanto, São legais. São legais. São legais. A ilegalidade pode ocorrer no No percentual. Essa que é a grande questão aí. Que os planos de saúde, eles se viram meio livres na medida em que foi permitido o aumento com 59 anos. Daí, alguns exageros que eles cometem. Se for reconhecido a ilegalidade, né, ou reconhecida a ilegalidade, a pessoa pode pleitear a devolução do que foi pago a mais? Exato, Darcio. Na medida em que for reconhecido a ilegalidade, é um direito do consumidor o ressarcimento desses valores. Em tese, ele pode rever até os últimos 10 anos. Então, levando em consideração aí o valor sempre não repetido, não é em dobro, mas sim o valor simples, né? Então, pega o desembolso, faz a correção, esse é o direito de devolução que ele tem. É normal esse procedimento ou dá muito trabalho? Olha, o prazo de duração aqui, a gente pode falar, pelo menos no estado de São Paulo, um processo desse aí em torno de 2 a 3 anos, desde que não vá para Brasília, né? E o prazo que eu tenho para ingressar com o pedido? Também com essa ideia sempre de 10 anos, tá? Então, o prazo prescricional ele é decenal, 10 anos. Puxa vida. Quais as recomendações básicas que o doutor daria a uma pessoa que está com plano de saúde, geralmente insatisfeito, não é? Porque na hora que você procura um local para atendimento, você não tem nenhum privilégio, né? Não que devesse ter, mas devia ter locais apropriados, dependendo inclusive do plano de saúde. Por isso que se paga uma exorbitância, não é? Quais seriam essas recomendações? Exatamente. Veja, o plano de saúde, a ideia dele é um seguro, ou seja, aqueles que demandam menos devem suportar aqueles que têm maior necessidade, notadamente aí após aí os 60 anos de idade, tá? Os cuidados que a pessoa tem que ter sempre é ler o contrato e sempre acessar o site da ANS, que tem muitas recomendações que são importantíssimas. Esse seria o grande problema, né? A leitura do contrato, que deve ser não, é dificílima para entendimento comum, Sim, não é? sim. Que nem bula de remédio. Exato, exato. Aí quando você vai ler lá, porque a pessoa só procura depois que teve algum problema, né? Sem dúvida, sem dúvida. Daí vem aí a ajuda dos profissionais da área, né, da área jurídica, e sempre procurar um advogado da confiança aí, que vai saber interpretar e levar o caminho aí. E tem acontecido muito desses casos, doutor, de pessoas acima dos 60 sofrerem um aumento crucial? Infelizmente, eu posso ter um parâmetro aqui no meu escritório aqui, as ligações são diárias, tá? Nós ingressamos com mais de 10 ações por semana nesse sentido. Em razão pela qual o próprio Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento, né? Através do que nós chamamos de súmula, que são decisões reiteradas consolidadas. Então é muito comum, infelizmente. E troca de seguro, acontece também sistematicamente? Sim, também a troca de seguro também é uma possibilidade. No down market, né? Para menor. Exatamente, né? O chamado downgrade, né? A redução. Então a pessoa tem uma categoria superior, ela reduz para uma inferior. Isso faz com que ele reduza também os custos. Claro que com algumas diferenças no sentido de atendimento, mas ela mantém o atendimento com a rede credenciada. Só para acrescentar na esteira do que o doutor está falando, esses planos de saúde, esses planos de funerária, eu tenho recebido boas informações. As pessoas têm elogiado, todo mundo que participa, até agora ninguém reclamou, mas me refiro aos parentes, né? Diz que são muito bem tratados, o serviço é cumprido à risca. O senhor tem algum caso de reclamação nesse sentido? Sim, nunca tivemos nenhum caso nesse sentido, né? Para morrer até que está mais fácil. Exatamente. Ninguém quer utilizá-lo, mas não existe nenhuma reclamação. Em verdade, eles atendem bem de forma correta. E o princípio é o mesmo, de seguro, né? A divisão entre a mesma coisa. A ideia é a mesma. Tá bom, nós agradecemos bastante a sua presença aqui no J+. Eu que agradeço, boa noite a todos. Boa noite. Advogado Marcos Quadros, da empresa Quadros Advogados. Vamos agora às principais notícias do futebol e nosso giro esportivo. Aí, Marcos, hoje tem Palmeiras em campo. O Verdão vai conseguir se manter na liderança do Brasileirão, Marcos? Boa noite. Boa noite, Dárcio. Olha, provavelmente, hein? Afinal, o Verdão enfrenta o América Mineiro, que é integrante da zona de rebaixamento da competição. O jogo é em casa, no Allianz Parque, às 9h30 dessa noite. E olha, contando com o apoio do seu torcedor, o Palmeiras se torna quase que imbatível em seus domínios. E a novidade do dia de hoje, lá pelos lados do Verdão, foi interesse e provável negociação aí com o atacante Leandro Pereira,
que estava no futebol, ou que está no futebol belga, para reforçar aí o seu ataque. Ele foi indicado aí pelo técnico Cuca para um provável lugar do atacante Alexandro, que provavelmente vai cumprir aí uma suspensão por um caso de antidoping. E o próprio Leandro já fez sucesso com a camisa do Alviverde no ano passado, marcando 10 gols em 30 partidas. E olha, também estourando aí as coisas sobre o Gabriel Jesus com relação ao Barcelona, a imprensa espanhola assustadíssima com a notoriedade desse atacante palmeirense na mídia internacional, dizendo até que ele chama mais atenção do que Neymar nos tempos da negociação com o Santos. E ó, tem mais informações das equipes paulistas no Brasileirão. No Corinthians, o técnico Cristóvão Borges já mudou a rotina de treinos do time, hein? E olha, fechou parte dos treinamentos para a imprensa. Com problemas para escalar a equipe para o jogo de amanhã, que enfrenta o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, o Cristóvão só deverá anunciar sua equipe momentos antes da bola rolar, agora saindo da titibilidade para Cristóvãobilidade. Vamos ver como é que vai ficar o Corinthians na mão do Cristóvão, hein? E o São Paulo se preocupa com a negociação para a permanência do zagueiro Maicon aí para a fase final da Libertadores, que agora, no dia 6, já inicia, né, contra o Atlético Nacional em casa. Mas parece que essa missão não será nada fácil, não. Segundo o agente de atleta, o Antônio Araújo, o Porto, time detentor dos direitos de Maicon, disse não haver a mínima chance do zagueiro continuar no São Paulo. O executivo de futebol do Tricolor, Gustavo Oliveira, já teria viajado até para Portugal para dar continuidade a essa negociação para a permanência do zagueiro no Tricolor. Há quem diga que isso será muito difícil e o São Paulo já procura um substituto para Maicon. E para fechar, ó, Darcio, vou falar um pouquinho de Eurocopa, né? E com algumas lembranças que não são muito boas para a seleção brasileira, não. A Alemanha, que é a atual campeã mundial, continua muito forte. E na tarde de hoje, bateu a Irlanda do Norte por 1-0 na França. E olha, se classificou na primeira colocação do seu grupo para a segunda fase da competição. Darcio, os alemães continuam apresentando o mesmo nível de bom futebol que nos traz aquela triste lembrança, né? Vamos lembrar? O 7-1 na semifinal da Copa do Mundo. Teve brasileiro hoje que ficou com dor no coração. Agora, como é bonito ver os alemães jogarem, né? Bom, mais detalhes de tudo isso que eu falei, do esporte regional, aliás, tem time aqui do ABC que emprestou jogador de futebol paraguaio, hein? E mais convidados super especiais. Hoje tem um convidado da música aqui, relacionado até ao rock e também ao futebol, que é o Ivan Sader e a banda Rock, né? A gente vai receber, bater aquele papo, ouvir uma boa música também no Esporte Mais, 8 da noite, aqui comigo. Então, estou esperando todos vocês. Boa noite, Darcio. Boa noite, até já então, Marcos. E traz mesmo tristes recordações de 7-1. Eu não sei como ninguém teve a ideia de se jogar no chão, simular uma contusão para passar aquela onda desastrosa. E se não acontece nada, ia ser 300-1, né? Pelo amor de Deus. Esportistas de São Caetano conquistaram o Pan-Americano de Handebol. O central Diego Rubner, o treinador Washington Nunes e o preparador físico Luigi Turisco conquistaram no último domingo, dia 19, a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos da modalidade, realizado lá em Buenos Aires, na Argentina, integrando a seleção brasileira. Na final, realizada contra o Chile, os brasileiros venceram os adversários por 28-24 e se sagraram tricampeões do torneio. Agora, a seleção nacional se prepara para os Jogos Olímpicos Rio 2016, realizados na Cidade Maravilhosa entre 5 e 21 de agosto. Veja no próximo bloco. Bancos serão obrigados a trocar notas falsas. Planetário de Santo André oferece cursos. O J Mais ABC volta daqui a pouco. Nem pense em sair daí. Mais uma unidade de especialidades entregue em São Bernardo. Ontem, o prefeito da cidade, Luiz Marinho, inaugurou o Centro de Especialidades Ambulatoriais da Rede Municipal de Saúde, a Policlínica.
A unidade vai prestar atendimento em 24 especialidades médicas, como cardiologia, pneumologia, endocrinologia, dermatologia, infectologia, entre outros, e vai disponibilizar 9 tipos de exames, além de tratamento em reabilitação e dispensação de medicamentos especiais e para determinadas especialidades também. Além disso, a Policlínica vai abrigar os programas de controle de HIV, AIDS, hepatites, tuberculose e hanseníase. Para agendar sua consulta no Centro de Especialidades, os pacientes devem ser encaminhados pelas unidades básicas de saúde. A Policlínica fica na Avenida Armando Ítalo 7, número 402, no Baeta Neves, e vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Banco Central regulamenta normas para trocar notas falsas. Acompanhe mais detalhes em nossa reportagem. Os bancos já estão obrigados a substituir de imediato notas falsas sacadas em caixas eletrônicos. A decisão, tomada pelo Conselho Monetário Nacional no fim de maio, foi regulamentada pelo Banco Central nesta semana. Até então, não havia uma regra fixa e, em alguns casos, a troca chegava a demorar até 180 dias. Se o dinheiro suspeito for sacado no caixa eletrônico ou caixa 24 horas, as cédulas devem ser entregues em qualquer agência do qual a pessoa seja correntista, e o banco é obrigado a trocar o dinheiro. Isso também vale para os aposentados que não têm conta em banco e sacaram as cédulas suspeitas. Como as agências têm o registro da movimentação nos caixas, não é necessário apresentar extratos para fazer a substituição. Além disso, também não é exigido o registro de boletins de ocorrência. Basta procurar o banco de imediato. Se o cidadão receber dinheiro falso em outras operações, como em compras e vendas no comércio, a recomendação é entregar as cédulas em qualquer banco. Nesse caso, a agência vai registrar os dados pessoais do cidadão, como nome e CPF, e as cédulas serão enviadas em até 45 dias para o Banco Central, que vai analisar o dinheiro em até 20 dias. Se ficar comprovado que ele é legítimo, a pessoa será reembolsada e o dinheiro será acreditado na conta corrente. Caso contrário, não há ressarcimento. O processo pode ser acompanhado na página do Banco Central. O período de férias escolares está chegando e as cidades da região preparam uma diversidade de programas para a garotada. O Planetário de Santo André, olha, é uma das opções. O Planetário de Santo André oferece vários minicursos gratuitos nos finais de semana de julho, para os interessados em aprender mais sobre a observação do céu, astronomia e astronáutica. A programação começa com o minicurso de reconhecimento do céu, que acontece no sábado, dia 2, das 9 horas da manhã ao meio-dia. No domingo, dia 3, das 9h30 às 11h30 da manhã, acontece o curso Asteroides, Ameaças que Vêm do Espaço. As inscrições, que podem ser feitas por meio de e-mail, sabina@santoandré.sp.gov.br, vão até quinta-feira, dia 30, enquanto houver vagas para as atividades. Para participar, é preciso ter mais de 16 anos. Nos finais de semana de julho, o Planetário e o Teatro Digital Johannes Kepler exibirá 4 sessões para o público: o Aniversário do Pingo, o Surgimento da Era Espacial, o Céu da Bandeira do Brasil, entre outros. Para assistir às sessões do Planetário, é preciso adquirir o ingresso da Sabina com acréscimo do Planetário. E o J mais ABC desta terça-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Um bom descanso e até lá.